Resolvendo exercícios. Bom, o que nos resta agora é resolver alguns exercícios. E qual é o primeiro? Calcule a área abaixo do gráfico da função. Essa função aqui, menos x mais 1, neste intervalo. Bom, o que a gente tinha que cuidar quando a gente está falando de fato sobre área de funções? A gente tinha que ter atenção nisso daqui, que se a função tem parte positiva e negativa, a gente tem três coisas para se fazer. Primeiro, encontrar as raízes, depois definir os intervalos onde ela é positiva e onde ela é negativa. E em seguida, aí sim, a gente calcula a área de acordo. Se for positiva, simplesmente a integral. Se for negativa, calcula a integral e depois coloca o módulo. Então, como é que a gente faz esse nosso primeiro exercício? Vamos encontrar as raízes. Bom, a nossa funçãozinha é bem simples, é menos x mais 1 igual a 0. Isso significa que o x vai ser igual a 1. Coloca o x para o outro lado e já está resolvido. O que acontece? Se a gente está em x igual a 1, repara que ele é um extremo do nosso intervalo. Significa que a nossa função não varia. Ou ela é sempre positiva, ou ela é sempre negativa. E o jeito mais fácil de ver se ela é positiva ou negativa é calcular o f de alguém. Então, lógico, dentro desse intervalo. Quanto é o f de 0? Seria menos 0 mais 1, que é 1. Ou seja, essa função aqui, dentro desse intervalo, ela é sempre positiva. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente calcular a integral. Por quê? Porque a área vai ser igual à integral, porque a nossa função ela é positiva nesse intervalo aqui. Lembrando sempre que a gente está só nos referindo ao intervalo de integração. O que acontece então? A área vai ser igual à integral de menos x mais 1 dx no intervalo de menos 1 até 1. Calcular essa integral é facinho, é menos x quadrado sobre 2 mais x, também menos 1 até 1. Lembrando sempre que é f de b menos, a fórmula tem um menos aqui, f de a. E o nosso b é sempre o cara de cima. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar menos 1 sobre 2 mais 1, menos da fórmula, menos 1 ao quadrado continua sendo 1, então aqui vai continuar menos meio, por causa desse menos aqui, mas aqui a gente vai ter menos 1. E aí, que vai ficar da seguinte forma, menos meio, mais 1, mais meio, mais 1. E o que a gente tem de bom é que os meios vão embora, e sobra somente 2. Então, basicamente, terminamos nosso primeiro exercício. Basta a gente colocar a resposta, a área da função f, no intervalo que a gente quer, é 2. Antes ainda de ir para o exercício B, é interessante a gente olhar como ficaria isso na função. Lógico, a nossa função é uma reta, é uma função bem simples. A gente sabe que essa medida aqui é 2, essa medida aqui é 2, isso aqui é um triângulo, a gente poderia simplesmente calcular a área como 2 vezes 2 sobre 2, também chegaríamos em 2. Mas, simplesmente porque a gente tem uma reta. Próximo exemplo, por exemplo, a gente já não consegue usar a geometria que a gente conhece. É legal ver que é exatamente o que a gente viu, a função ela é inteira positiva, então a área que ela gera, aqui está a função, né? Como ela é inteira positiva, a área que ela gera vai ser igual à integral para a gente. Agora, letra B. O exercício 2 fala: calcule a área abaixo do gráfico da função, essa daqui, seno ao quadrado, cosseno ao cubo, no intervalo de menos π até π. Bom, a gente não tem muita escapatória. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular raízes para descobrir se a gente precisa dividir a nossa função ou não. Esse caso pode parecer meio estranho, porque a gente vai ter que calcular raízes de senos e cossenos, mas, na verdade, ele é bem simples. Por quê? Primeiro de tudo, a gente tem uma multiplicação. Quando que uma multiplicação vai dar zero? Se um dos seus fatores é zero, ou seja, se o seno ao quadrado for zero, ou se o cosseno ao cubo de x for zero. A gente só tem essas duas opções. Seno ao quadrado ser zero significa pra gente que o seno deveria ser zero, certo? E o cosseno ao cubo ser igual a zero também significa para nós que o cosseno deveria ser zero. Então, aqui lembrando que a gente não precisa calcular todos os resultados
que faz com que o seno de x seja zero, a gente pode usar só neste intervalo aqui. Então, para quem não lembra, esse intervalo de menos π meios até π meios é o primeiro e o quarto quadrante, então a gente só precisa buscar resposta nesse pedaço aqui. O que acontece então nesse intervalo? Quando que o seno é zero se o x é zero. E quando que o cosseno é zero? O cosseno é zero quando a gente tiver nesses dois valores aqui, ou seja, se o nosso x for π meios ou se o nosso x for menos π meios. Qualquer ponto fora desses aqui, a gente não vai ter essa multiplicação dando zero. Então, o que a gente consegue com isso daqui? Que esses dois não nos interessam, simplesmente porque eles são os extremos do nosso intervalo, então não se preocupa. E aqui a gente sim tem o x, a gente tem uma raiz aí no meio. Resta saber o que acontece então nos dois intervalos gerados pelo zero, ou seja, o que acontece no intervalo de menos π meios até zero. Essa função, ela é positiva, ela é negativa. Nesse intervalo aqui, repara que a gente não vai poder pegar nenhuma das duas pontas, porque tanto uma quanto a outra daria nossa conta zero. Então, eu preciso de alguém no nosso círculo trigonométrico que a gente conheça os resultados de seno e cosseno, porém que esteja nesse intervalo. A gente tem, na verdade, três respostas. A gente tem menos π sexto, menos π sobre 4 e menos π terços. Então, a gente poderia usar qualquer um deles. E o que acontece? Escolhe um à vontade. Vou escolher aqui esse aqui, porque eu sei que o seno e cosseno são o mesmo valor. Todos eles é raiz de 2 sobre 2, só cuidando com os sinais. Então, vamos lá. Como é que ficaria, então? F de menos π quartos. A gente vai ter o quê? Seno ao quadrado de menos π quartos vezes cosseno ao cubo de menos π quartos. E isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Seria menos, mas esse sinal não importa muito pra gente. Lembrando que o seno no quarto quadrante é negativo, vezes raiz de 2 sobre 2. O cosseno, ele é positivo nesse quadrante, ao cubo. E como é que ficaria isso? Bom, esse é um cara positivo, esse é um cara positivo. Então, a nossa resposta seria positiva. Repare que não nos interessa o resultado, a gente só quer saber se o resultado é positivo ou negativo. Ou seja, quando a gente estiver neste intervalo aqui, a nossa função, sei lá, ela está por aqui, em cima do eixo x. Certo? Vamos para o segundo intervalo para ver o que acontece. O segundo intervalo, então, é 0 e π meios. E a mesma coisa, a gente pode escolher qualquer um, desde que não seja os dois extremos, porque nesse caso, os dois extremos vão dar zero. Vou escolher π quartos. Como é que vai ficar, então? Quanto é f de π quartos? Isso daqui é seno ao quadrado de π quartos vezes cosseno ao cubo de π quartos. E o que acontece nesse caso aqui? Repara que o seno no primeiro quadrante, ele é positivo. E o cosseno no primeiro quadrante, ele também é positivo. São todos valores positivos. Então, eu nem preciso fazer conta nenhuma. Isso aqui também é maior do que zero. E agora a gente tem um certo problema. Repara que nos dois intervalos nossa função é positiva. Significa que ela vai fazer alguma coisa, vai encostar no zero, vai subir de novo e vai encostar no zero. Não sei exatamente como, mas vai ser alguma coisa assim, porque ela é positiva nos dois pedaços. Não necessariamente assim, ela pode ser um pouco mais suave, mas ela não vai poder passar para baixo. Não pode passar para baixo do eixo x. O que acontece? A gente pode resolver a área de uma só vez. Repara que minha função é inteira positiva. A gente está na mesma situação que isso daqui, mas a função é outra. A função é inteira positiva. Então, eu posso simplesmente calcular a área como seno integral de menos π sobre 2 e π sobre 2 de seno ao quadrado de x cosseno ao cubo de x
dx. Eu posso calcular direto, simplesmente porque eu não tenho parte negativa. Repare que eu só preciso separar se eu tivesse parte negativa. Tinha um indício, porque a gente tem raízes, de que a nossa função poderia trocar de sinal, mas isso não aconteceu. Por isso que é importantíssimo a gente fazer essa análise da função, se ela é positiva ou negativa. Bom, e aí aqui a gente tem que calcular a integral. Essa daqui a gente tem os métodos de integração para fazer multiplicações de senos e cossenos. Eu vou primeiro resolver a integral, vou fazer uma pausa aqui para fazer ela indefinida, porque eu acho mais fácil do que eu ter que ficar cuidando com os intervalos de integração. Então, eu vou fazer primeiro ela indefinida. Bom, essa integral aqui, como é que a gente faz? Cosseno é ímpar, então eu vou escrever a nossa função assim. Seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno x, dx. Bom, eu vou colocar um cosseno separado com o dx, então eu vou querer o meu u como sendo seno. Então, esse cara tem que sumir. Como é que eu faço ele sumir? Ou melhor, como é que eu faço ele virar um seno? Usando a propriedade que a gente ocupa o tempo inteiro, 1 menos seno ao quadrado, cosseno x dx. Agora sim, a gente vai poder trabalhar com substituição. Eu vou chamar o nosso u de seno de x, o du como sendo cosseno de x, dx, e a nossa conta vai passar a ser u quadrado, 1 menos u quadrado, du. Já ocupei tudo isso daqui, certo? Substituição simples nesse caso aqui, ou estratégias de potências de senos e cossenos. Para resolver esse cara aqui, a gente multiplica. E depois é a nossa integral mais simples, a primeira que a gente viu, u ao cubo sobre 3 menos u na 5 sobre 5 mais constante. Bom, eu não quero u, eu quero seno. Então, seno ao cubo de x sobre 3 menos seno na quinta de x sobre 5 mais constante. E agora, de fato, a gente pode voltar para nossa área, que é o que a gente quer. Então, a gente vai ter seno ao cubo de x sobre 3 menos seno na quinta de x sobre 5 nos intervalos de menos π meios até π meios. Lembrando, sempre esse menos esse. F de um menos o F do outro. Então, isso aqui vai ficar seno ao cubo de π meios sobre 3 menos seno na quinta de π meios sobre 5 menos esse da fórmula seno ao cubo de menos π meios sobre 3 menos seno na quinta de menos π meios sobre 5. E aí que é bom porque o seno ou vai ser 1 ou vai ser menos 1. Seno de π meios é 1, então seno 1 ao cubo vai ficar 1, então isso vai ficar 1/3 menos 1/5. Menos, bom, quanto que é o seno de menos π meios? É menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 1 também. Aqui, mesma coisa, menos 1 na quinta vai ficar menos 1. Então, a gente tem que cuidar que a gente tem ali dois sinaizinhos. Esse sinalzinho e o outro, que é o sinalzinho do menos 1 na quinta. E aí, que a nossa conta vai ser o quê? 1/3 menos 1/5 mais 1/3. Aqui vai ficar positivo com esse outro menos negativo. Então, menos 1/5. Bom, e como fica isso? Eu vou arrumar um pouquinho antes de tirar o mínimo. Eu vou escrever 2/3 menos 2/5. E agora sim, eu vou tirar o mínimo para ficar menorzinho. Então, eu vou ter 15 embaixo. Eu vou ter 10 menos 6. 10 menos 6, 4. Então, a nossa área é 4/15, ou seja, a área abaixo da função no intervalo dado é 4/15. Esse aqui é legal, como a gente viu uma função meio diferente, a gente não teve aqui
as raízes fazendo troca de sinal, então eu acho que vale bastante a pena a gente dar uma olhada no gráfico dessa função aqui. Como é que fica? O gráfico ficaria assim, deixei ele com mais espaço aqui para a gente ver que ele tem parte negativa também, mas exatamente o pedaço que a gente queria calcular é todo positivo, então tá aqui, a gente pode mesmo fazer direto. É legal que esse pedacinho aqui tem a mesma área que esse pedacinho, então se eu quisesse calcular só um deles, isso é 2 sobre 15. Mas, vamos lá. Terceiro exercício. Então, exercício 3, calcule a área da região delimitada por duas funções. Repara que agora a gente está em outro mundinho, a gente tem duas funções. Lembrando que, para isso, a gente segue mais ou menos o mesmo padrão. A diferença é que a gente quer encontrar pontos em comum das duas funções. Se a função y1 fizer assim e a função y2 fizer assim, bom, se no nosso intervalo que a gente procura tem esse ponto de interseção, que aqui vai ser a y1 menos a y2 e aqui vai ser a y2 menos a y1. Então, a ideia é exatamente o que a gente vinha fazendo, só que em vez de a gente procurar as raízes por causa do eixo x, a gente olha uma e a outra. Então, vamos lá. Agora são interseções que a gente procura. Então, o que a gente faz é pega uma função, iguala com a outra função e descobre se a gente tem alguma raiz nesse intervalo, nessa igualdade aqui. Então, a gente vai ter 3x² menos 4x, o 4 também muda de lado, mais 8 igual a 0. Isso vai nos dar uma equação de segundo grau. Só um produto é difícil, a gente tem um 3 aqui, eu faria direto o delta. Por quê? Porque se a gente tiver um delta negativo, a gente não precisa mais se preocupar. O delta é o quê? b², que é 16, menos 4 vezes 3, que é 12, vezes 8. Aqui eu já tenho 24. Vezes o 4 vai dar bem mais do que 16. Então, esse delta, ele é negativo. Significa que a função inteira, a gente vai ter alguma situação que tem uma função aqui e a outra função aqui, e elas não se encontram nenhuma vez. O que nos resta saber qual é a maior função. Bom, isso é simples, escolhe um valor, qualquer um, e substitui o valor e descobre quem é maior, porque elas nunca vão se encontrar mesmo. Então, o melhor número para substituir é o 0. Na y1, isso vai dar 12, porque essa parte zera, e na y2, isso vai dar 4, porque essa parte também vai zerar. Ou seja, a y1 ela é sempre maior do que a y2. Logo, calculando a área, é o jeito mais simples que tem. A área vai ser igual ao quê? A função maior, 3x² mais 12, menos a função menor, 4x mais 4. Em qual intervalo? No intervalo inteiro, porque a gente não teve nenhum tipo de problema. Logicamente, a gente pode primeiro organizar aqui dentro para fazer menos conta quando a gente for integrar. Então, isso aqui vai ficar 3x². Aqui eu vou ter menos 4x. E esse 12 com esse menos 4 vai ficar mais 8 dx. Aí que a nossa integral vai ser o quê? Integral de 3x², x ao cubo. Derivando esse, a gente tem aquele cara ali. Menos integral de 4x, 2x². Deriva esse, dá aquele ali. O do 8 é só acrescentar o x. E isso a gente tem que fazer no menos 3 e no 3. Essa é a parte mais difícil da nossa conta. 3 ao cubo é 27, menos 9 vezes 2, 18, mais 8 vezes 3, 24. O menos da nossa fórmula, não pode esquecer, como a gente vai ter somas, eu preciso pôr um parênteses. Menos 3 ao cubo, menos 27, menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo, vezes o menos 2, menos 18, e aqui o produto vai dar também menos 24. E
E aí, que antes de eu somar essa parte e essa parte, eu vou simplesmente fazer o jogo de sinal, que eu acho que vai ficar um pouco mais simples. A gente vai ter 27 menos 18 mais 24 mais 27 mais 18 e mais 24. E por que eu fiz isso? Simplesmente para não precisar me preocupar em somar o 18. Vou multiplicar por 2 esses dois, que fica mais fácil. Vendo que eu não tenho uma calculadora, 27 vezes 2 vai dar 54 mais 48 e a nossa área vai ficar 102. Ou seja, a área entre as duas funções que a gente tinha neste intervalo, só neste intervalo, é 102. Vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver se ficou bonitinho mesmo. Olha que linda, é essa função. A parábola está aqui em verde, que é a função maior, e em azul aqui a gente tem a função menor, que é esta reta aqui. E como a gente quis do menos 3 até o 3, repara que ele viria até aqui o 3, a gente tem todo esse espaço aqui. É uma área bem grande, tanto é que deu um número alto, certo? Mas tudo bem, vamos para o nosso último exercício. Então, o nosso último exercício, encontre a área da região delimitada pelas funções x³ e menos x no intervalo menos 1 até 1. Bom, a ideia é a mesma, a gente primeiro precisa saber quais são as interseções das nossas funções. Isso é o mais fácil de se fazer, é x³ igual a menos x, ou ainda x³ mais x valendo 0, ou, colocando em evidência, a gente vai ter x² mais 1 igual a 0. Isso daqui é sempre positivo, então isso aqui nunca vai ser 0. O que nos leva a, se a gente quer o 0, somente quando o x for 0. E aí, como a gente tem uma interseção, a gente vai ter que separar o nosso intervalo em dois intervalos. Bom, o nosso primeiro intervalo vai ser de menos 1 até 0. Nesse intervalo, qual função é maior? Essa daqui ou essa daqui? Como a gente encontrou só a raiz em 0, eu posso inclusive usar o menos 1 para fazer essa verificação de qual das duas funções é maior. Bom, y1 de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo, menos 1 ao cubo, menos 1. y2 de menos 1 vai ser menos o menos 1, que é 1. Ok, no primeiro intervalo, a gente tem que a y2 é maior do que a y1. Vamos para o segundo intervalo. Já no segundo intervalo, se a gente calcular y1 de 0, isso é 0 ao cubo, que é 0. y2 de 1, isso vai ser menos 1, que é menor. Ou seja, no nosso segundo intervalo, a y1 é maior do que a y2. Então, para calcular a área, eu vou precisar separar nesses dois casos. Então, o calculando a área vai ser como? Integral de quê? De menos 1 até 0 da função y2. Qual é a função y2? Menos x. Então, menos x ao cubo dx, mais a integral de 0 até 1 do contrário, x ao cubo menos o menos x dx. Tem que cuidar que a gente tem dois sinaizinhos. Um é da fórmula, uma função menos a outra função, e esse segundo sinal é da própria função, que tem o sinalzinho de menos. E aí é fazer continha mesmo. Como é que vai ficar isso daqui? Lembrando que eu não posso fazer nenhum tipo de soma entre essas, eu tenho que resolver essa integral, tenho que resolver essa integral, eu não posso juntá-las. Então, eu vou ter menos x² sobre 2, menos x na quarta sobre 4, em menos 1 e 0. Mais, bom, o que vai sobrar do lado de cá? X na 4 sobre 4, mais x² sobre 2. Já juntei esses dois sinais e já resolvi a nossa conta. Isso em 0 e em 1. E aí, é fazer substituição.
o de cima menos o de baixo. O f do de cima menos o f do de baixo. O f do de cima vai dar zero, porque isso aqui vai dar zero e isso aqui vai dar zero, menos da nossa fórmula, vai ficar menos 1 ao quadrado ou na quarta vai dar 1. Então, vai ficar menos 1 meio, menos 1 quarto, por causa desses sinais que a gente já tem na nossa conta, certo? Mais, bom, substitui isso aqui em 1, vai ficar 1 quarto mais 1 meio, e substituir em zero, vai zerar os dois caras. A gente vai ter o quê? A gente vai ter meio mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais meio. Meio mais meio é 1, então a gente vai ter 1 mais 1 quarto mais 1 quarto seriam 2 quartos, ou melhor ainda, 1 meio. E 1 mais meio, 3 meios, ou 1,5, certo? Ou seja, a gente calculou aí mais uma integral. Para deixar bonitinho, tá aqui a resposta. A área entre y1 e y2 neste intervalo é 3 meios. E a gente ainda pode olhar o gráfico, só por curiosidade, para ver qual é a área que a gente estava calculando. Então, repara que a gente calculou esta área aqui e esta área aqui. Repara que neste primeiro intervalo a reta era maior que a função cúbica, já neste intervalo a função cúbica era maior do que a nossa reta. Por isso, foi necessário, de fato, essa separação. E aqui a gente termina nossos primeiros exercícios, os próximos são de vocês.